Eu me chamo Robson Martins de Oliveira, sou do Poli de Chapuri, do curso de licenciatura em matemática. A disciplina é instrumentação do ensino, álgebra e aritmética. Aliás, eu acredito que seja aritmética e álgebra, só que eu vou falar sobre padrões e irregularidades, aliás, regularidade e padrões da matemática, explorando a regularidade do mundo matemático. Introdução. A matemática está presente no nosso dia a dia. Os padrões e irregularidades ajudam a entender melhor os números e o mundo ao nosso redor. Eles facilitam a resolução de problemas e o raciocínio lógico. E o que é um padrão e o que é uma regularidade? Bom, de forma mais simples, o padrão ele é uma sequência ou organização que segue uma regra, podendo aparecer números, formas, cores ou comportamento. E o que é a regularidade? A regularidade está relacionada à repetição ou à previsibilidade desses padrões. Exemplo de padrão. O que é um padrão? O que são padrões? São sequências ou repetições que seguem uma regra. Elas podem aparecer, como eu falei, números, em formas, em cores ou objetos. Aqui está em forma de círculo. Aqui. E a sequência é de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, padrões são uma sequência ou repetições que seguem uma regra. Ou seja, a regra é de 1 em 1, nesse caso. Mas existem outros casos, que pode ser de 2 em 2, 3 em 3, conforme a pessoa elaborar essa. Que são regularidades? Regularidades são as regras que explicam os padrões. Elas mostram como uma sequência funciona. Aqui nesse exemplo, existem várias figuras geométricas organizadas em sequências repetitivas. Quais são essas figuras? São os hexágonos, triângulos e losangos. E o que nos mostra? O que isso nos mostra? As figuras estão organizadas de forma que seguem um padrão, ou seja, repete o mundo sempre do mesmo jeito. A ideia é fazer tipo assim, que o aluno perceba o que se repete, o que muda e qual é a regra da sequência. E o que está, por exemplo, o que está acontecendo nesse exemplo? Algumas figuras aqui, elas aumentam de tamanho seguindo um padrão. Outras alternam cores, que nem aqui, por exemplo, aqui, cinza, aí tem branco, cinza, branco. E também as outras também, né? Vermelho, branco, azul, verde. Outros mudam de posições das formas, né? Mas continuam organizadas. Ou seja, continuam da mesma forma bem elaborada. Ou seja, imagina que na matemática a gente pode observar padrões nas formas e descobrir a regularidade que organiza essas sequências. No próximo slide eu vou falar sobre ímpares e sobre os números pares. Os números pares 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares 1, 3, 5
regularidade nesse caso. Os números eles alternam entre par e ímpar. Por exemplo, o 0 é par, o 1 é ímpar, o 2 é par e o 3 é ímpar. Ou seja, existe um padrão de revezamento. Assim, tipo, o que eu posso resumir nesse slide sobre número pares e números ímpares? O padrão é somar 2 para continuar a sequência. Aqui 0 mais 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, aqui 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. Ou seja, os ímpares eles seguem outra e eles se intercalam. Mas eles seguem uma regra. Da mesma forma, independente de ser par ou de ser ímpar. E lá eu vou falar sobre a sequência de Fibonacci, que é uma sequência de números propostos. Tá. A sequência de Fibonacci foi criada pelo matemático Leonardo Pisa, ou seja, que tem um exemplo de 1, 2, 3, 5, 8 vezes. Cada termo soma 2 números anteriores. Vamos já ver aqui abaixo. Qual a importância disso? Aparece na natureza. E a relação com o número áureo. A sequência de Fibonacci ela funciona assim. Cada número é a soma dos seus dois antecessores. Aqui, por exemplo, essa sequência desse exemplo aqui, né? 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. Aqui nessa parte aqui eu falei assim que cada termo tem a soma de 2 números anteriores, né? Aqui nesse caso. E a importância aparece na natureza. Então, eu preciso dar um exemplo, né, de que aparece na natureza. Por exemplo, os girassóis, eles são formados, as sementes deles o girassol é formado em forma de espiral. Segue o número de Fibonacci, tipo 34 e 55. Ou seja, é um exemplo que tem relação com a natureza. E qual é a relação com o número áureo? É aproximadamente o número 1000,618. Ou seja, aparece quando você divide um número pelo anterior. Tipo, vou fazer aqui 8 dividido por 5 dá 1,6. 13 dividido por 8, 1,625, 1.625. E 13 e 21 dividido por 13, 1.615. Ou seja, sempre que divide da frente
3 elevado ao quadrado 9, mais 4 elevado ao quadrado 16. 9 vezes, aliás, 9 mais 16, 25, que seria igual a C elevado ao quadrado, que seria 5 elevado ao quadrado. O que essa tabela mostra? Ela ensina um jeito de gerar termos pitagóricos usando dois números. O A elevado a x mais y ao quadrado e o B elevado a x ao quadrado menos y. E o C igual a 2 elevado a x ao quadrado. Então vamos dar um exemplo aqui, um exemplo aqui. Se x é igual a 2 e y é igual a 1, aí ficaria assim: A igual a 2 elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Daria 2 elevado ao quadrado dá 4 e 1 elevado ao quadrado dá 1, seria 4 mais 1, 5. Ou seja, se eu fizer outro aqui, por exemplo, B é igual a 2 elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado é igual a 3. Outro, C, 2 vezes 2 vezes 1 daria 4. Ou seja, temos perdão, 3, 4 e 5. Essa tabela aqui que eu peguei lá no material de apoio, ela serve para criar inúmeros termos pitagóricos, vamos dar de exemplo. Ou seja, infinitos triângulos e retângulos com inteiros. Assim, resumindo, que é o termo pitagórico, são números que formam triângulo e retângulo. Triângulo retângulo. Sempre serve A elevado ao quadrado, aqui, né? Mais B elevado ao quadrado, mais C elevado ao quadrado. E dá para criar vários usando fórmula de x e y. E eu vou falar sobre diagonais de um polígono. O que é um diagonal de um polígono? São segmentos de uma reta, aqui, segmento de uma reta, que ligam dois vértices, aqui, não consecutivo através de sua região interna. Região interna. Isso aqui, que eu coloquei a fórmula D igual a N igual, aliás, abre aqui os parênteses, N menos 3 dividido por 2. O que seria isso aqui? Aqui nesse primeiro exemplo seria isso aqui, 1, 2, 3, 4. Aí trocaria o N pelo 4 aqui e o 4. Aí a gente faria aqui 4 menos 3. Aqui 4 menos 4 menos 3 dividido por 2. Aqui estou dizendo aqui, conta aqui, multiplicar, aqui tem 4 e faz a equaçãozinha. Ou seja, n é igual a 4, que são os lados do quadrado. Aí quantos diagonais tem? Aqui tem 2, aqui ficaria assim. 4
vem 6 menos 3 3 6 menos 3 18 18 dividido por 2, 9. Bom, é assim que se resolve de forma bem simples. Diagonal de um polígono. Eu me atrapalhei um pouco na hora de fazer a continha, a equaçãozinha aqui, mas é bem simples, só na hora de explicar que eu me atrapalho, mas foi bem simples aqui, como eu falei aqui, né? 4 menos 3 dá 1, 4 vezes 4, dividido por 2 dá 2, e assim que se faz. No próximo slide eu vou falar sobre regularidade e padrões na matemática. Então, esse trabalho sobre regularidade e padrões na matemática, eu fui dizendo que a matemática ela funciona porque existem padrões. Eles ajudam a entender, prever